Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, às forças de luz que nos sustentam, para que essa conversa possa ser luminosa e proveitosa a cada um de nós. Bom, como que anda a nossa vida mental? Ela é o sustentáculo da nossa caminhada. Se a nossa mente não estar bem, nada está. Antigamente, quando se falava de depressão e outras doenças, provindas do emocional, havia uma certa rejeição até mesmo da ciência. E hoje a ciência prova que não, que a nossa mente e emoções em conjunto, ela traz todo um transtorno físico ou uma libertação, né? Tudo depende de como que está a sua vida mental. Eu percebo que estamos muito sensíveis ultimamente e qualquer informação nos abala, porque nunca houve-se tanta informação em um único local chamado celular. A gente fica ali, em uma hora, quantas informações a gente acaba absorvendo. E será que isso está sendo bacana para a nossa vida mental? Será que não estamos mais ansiosos? A vida tem se passado muito rápido. E a rapidez, ela é algo que é relativo. O tempo é relativo. Nós aqui de São Paulo temos já uma vida corrida, é normal. E a vida social ali que temos através da internet faz com que a gente perca ainda mais tempo. A internet, ela tem roubado o nosso tempo. E ela faz isso de propósito, né? Você vê os algoritmos, né? Você vê que você começa a ver planta, surge planta de tudo que é jeito, forma. Se você começa a ver muita macumba, surge macumba de tudo que é jeito, forma. Por quê? Enquanto você está ali, você está alimentando estas redes. E não é um pecado estar sobre elas, não é ruim estar sobre elas, mas tudo é questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. A gente vê as nossas crianças, os pais vão lá e tacam o celular na criança. Não estou aqui criticando ninguém, cada um sabe como educar, cada um sabe o que fazer da sua vida. Eu sei que criança não é fácil, eu sei que criança é complicada e que às vezes é mais fácil colocar o celular ali e deixar ela ali por horas. E aí, a criança fica naquele vício da tela, né? Vê um celular e já fica desesperada. E nós também, adultos, estamos assim. Nós não estamos sabendo educar nem as nossas crianças e nem a nossa mente. Aonde será que iremos parar? A era da internet, né? Esse boom da internet, creio que tem aí uma década, nem isso, né? Quase uma década, esse boom mesmo. Daqui mais uma década, 2 décadas, como será que estará a nossa vida mental? Temos que vigiar. E não só isso, né? A gente vê principalmente em questões de religiosidade. Todo mundo agora quer ser dono da verdade. Vai lá e fala e desfala, não, isso é verdade, isso é a verdade absoluta, não, isso é mentira. E a gente acaba não passando muitas vezes essas informações pelo crivo da razão. A gente não filtra essas informações. E aí fica desesperado. É fulano que diz que Exu não presta e se você tiver uma vivência com Exu, sua vida vai para trás. Ou o fulano que diz que Exu, né, é o poderoso e que ele faz de tudo, o bem, o mal, e se você pagar ele faz. Aí é o ciclano que fala, não, Exu é bonzinho. Aí é o Bertano que fala, não, Exu bebe até sangue. É assim que a gente encontra na internet. E sem falar
nas gravações que temos dentro de centros religiosos. Reuniões essas que muitas vezes deveriam ser fechadas. Outro dia, não sei se eu comentei aqui ou se eu comentei, eu vou comentar novamente. Outro dia eu vi na internet algo que eu fiquei passada. Eu fui casada durante 10 anos e 2 de namoro, então foram um convívio de 12 anos com uma pessoa do Candomblé, de Queto. Então é natural que eu tenha conhecido de forma bem mais profunda a nação Queto. Fora amigos de Angola, fora amigos de Ifá, fora amigos que eu tive no decorrer desse tempo junto a ele. Então eu tive muito convívio. Ele fez o santo quando estava ainda comigo, né? Eu passei com ele toda aquela questão do preceito. E eu tive a oportunidade, o pai de santo dele me deu a oportunidade de vivenciar alguns preceitos do Candomblé que são fechados. Isso para mim foi muito bom, para mim conhecer a religião do outro também, compreender a religião do outro também. E eu vi que muitas coisas eram fechadas, veladas. O Candomblé ele é fechado e velado. E aí, outro dia, eu estou ali passando no meu feed, né? A gente só vai fazendo assim, né? E aí, eu vejo um preceito de Candomblé que é fechado. O nascimento de um Iaô. O que é o nascimento de um Iaô? É quando o orixá está nascendo na cabeça da pessoa. Ele é raspado, existe todo um fundamento que não me cabe dizer aqui, mas que estava sendo mostrado, gravado. E aí, claro, os comentários, pô, acaba, né? Olha, nossa religião tá virando palco, né, de palhaçada. Então nós temos visto que as pessoas não estão mais com filtro. O importante é o like. O importante é as visualizações. O importante é você, como que diz? Viralizar. Outro dia eu vi uma pessoa na internet assim, já fiz de tudo para viralizar, não sei mais o que eu faço. E aí entra uma outra questão, o desgaste mental. Porque quando você vê um vídeo desse e isso te choca ou te revolta, se você não tiver um pouco de cuidado, você vai lá comentar. Olha que absurdo. Aí começa uma discussão interminável ali. E a gente até entra pra ver as discussões mesmo, né? Ai, deixa eu ver o que tá se passando ali. E você entra nessa energia desequilibrada também. E aí, o que estamos ganhando com isso? Ansiedade, estamos sem nada escambau e temos alcançado a ansiedade. Às vezes a gente tem crises de ansiedade. Outro dia uma pessoa disse assim pra mim, nossa, eu tive uma crise de ansiedade hoje à noite, mas eu passei um dia calmo, tranquilo. O que será que estava passando na sua vida mental ali durante o dia? Será que não estava extremamente acelerada? E aí chega uma hora que pifa, o cérebro pifa. E aí entra uma outra questão, que é todo o desalinho que a gente permite ter em nossa mente. Porque já vem ali da internet, e a gente vai permitindo outros desalinhos também. Quais são? A negatividade. Porque nós temos, e isso aprendemos com os guias, que nós temos propensão mais para o negativo do que para o positivo. Né? Então, a gente já tem aquela propensão. Aí, você começa a ver besteira na internet, você absorve aquela besteira. Ou alguém lhe fala alguma besteira e você também absorve por falta de vigilância. Por exemplo, vamos falar sobre demanda. O que é a demanda? Todo mundo aqui sabe o que é demanda? Demanda é quando alguém faz alguma magia negativa contra você. Nossa, isso existe? Ah, existe, viu? Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de realizar o mal para te destruir. Seja por inveja, seja por raiva, por ódio, a pessoa vai lá e paga. E é interessante que até a mim chega muitas histórias de quem fez. Não sei porquê. Muitas vezes a história não é de quem está recebendo a demanda, porque na Umbanda a gente recebe várias, né? Mas muitas vezes chegam até mim histórias
de pessoas que fizeram e fazem mesmo, tá? Eu conheço pessoas que pagam 5 mil assim, facinho, para conseguir o que elas querem, nem que seja para destruir a vida do outro. Tá, mas tá tudo bem, eu tô lá na minha vida seguindo tranquilo, tranquila, e aí eu resolvo jogar búzios, eu resolvo jogar carta. E aí no búzios e na carta revela que alguém fez uma magia negativa para mim. Ou eu estou na gira e o guia fala. Os nossos guias, eles não têm costume de dizer. Quando eles falam, é porque há uma necessidade para você vigiar mais. Mas enfim, ou jogou búzios, ou jogou carta, ou sei lá, o pastor te revelou, né? Fez uma revelação. E aí, você está com a sua mente totalmente desalinhada. E aí você está com a sua mente totalmente invigilante e ali absolta, igual os feeds da internet. Só absorvendo tudo sem filtrar. E aí você entra em quê? Em desespero. Primeiro você entra na curiosidade. Quem será que fez essa macumba pra mim? Será que foi familiar? Será que foi isso? Será que foi aquilo outro? Será... Né? A gente entra na curiosidade mórbida, porque é uma curiosidade mórbida. O que é isso? É uma curiosidade negativa, que não tem necessidade. De curiosidade morreu o gato. Porque eu não sei, né? Esse ditado popular. Mas enfim, é assim que dizem. E aí entra também outro movimento, além da curiosidade, o medo. Meu Deus, e agora fizeram uma macumba pra mim? Como que vai ser? Ai, minha vida tá sendo destruída. Ao invés de se positivar, não fizeram. A vida tá meio complicada, mas tô viva. Estou vivo. O que eu posso fazer? Porque se há o mal, há o bem. Nós temos que entender essa dor, essa dualidade, né? Esses dois movimentos. E na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mal, na verdade, ele não existe de fato. Porque o mal só existe o que é eterno. O mal, na verdade, é a não observância da lei. O mal é quando você sai da lei de Deus, das leis sagradas. Aí você obtém o mal. Então, quando todos nós um dia estivermos cansados de tanto sofrer, a gente resolver não mais conviver ali com as não observâncias do bem, nós vamos ter o bem perene. Mas isso leva um tempo, porque a gente só aprende sofrendo, a gente só aprende com pedrada. É assim a vida. Mas enfim, se existe um mal ali que está contra a lei de Deus, existe a lei de Deus. E quem é maior no universo? Todo mundo aqui acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você acredita num Deus que é o Deus absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, porque para ser Deus ele precisa ter esses atributos. Ah, então porque Deus permitiu que alguém fizesse uma magia negativa para mim. Todo mundo aqui sabe como acontece a ativação da magia negativa? Todo mundo sabe? Vamos lá, vocês vão entender agora como que acontece a ativação da magia negativa. Alguém resolveu fazer algo contra você. Aí vai lá, tem várias formas, tá? Não existe só... A gente fala muito sobre as magias ativadas através de Exu e Pombagira. Mas existem várias formas de ativar essas magias negativas. Inclusive, através, né, dali de forças, através do bruxismo, né, e tantas outras forças magísticas. Existem várias formas. Existem magias ciganas negativas que fazem muito mal. E é assim, cada povo tem a sua forma, cada povo tem a sua maneira de ativar a magia, tanto positiva quanto negativa. Então não é só Exu e Pombagira que ativa essas forças. Mas enfim, como que é feito essa ativação? Vamos falar de Exu e Pombagira que a gente está na Umbanda. Exu e Pombagira faz mal? Exu e Pombagira faz mal?
Mais uma vez, Exu e Pombagira faz mal? Não. Depende. 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 Vamos lá. Existe entidades. A palavra Exu, ela ficou muito popularizada. E Exu, mesmo, é uma força divina e sagrada. Todo mundo aqui sabe que existe Orixá Exu. Vocês sabem que Orixá Exu não é entidade Exu. E pelas lendas, qualquer dia, próxima vez eu vou falar um pouco sobre a lenda. Pelas lendas de todos os povos, porque assim, gente, Orixá, a palavra Orixá vem da África. Essas divindades negras vêm do continente africano. Mas já viram o tamanho da África? É gigante. São vários povos, são várias populações, são várias famílias. Né? Existe o povo nigeriano, o povo banto. O povo banto é gigantesco. Inclusive, a Umbanda de hoje tem profunda ligação com a maneira banto de se praticar a magia. Qualquer hora a gente conversa sobre isso. Por isso que tem pessoas que dizem que a Umbanda é anterior a Zélio Fernandino de Moraes. Por quê? Porque o povo banto já trabalhava dessa forma que a Umbanda trabalha. Inclusive, o nome Umbanda é desse povo banto. Mas esse povo banto, gente, tem lá, eu não vou lembrar agora, mas tem lá dos mais de 200 e não sei quantas línguas. Sabe o tupi? Todo mundo acha que só existe um tupi-guarani? Não, tupi é a variação, é igual ao latim. E o banto tem essa essa semelhança. Porque o povo banto não apenas passava a semelhança linguística, mas a semelhança cultural. Então, para todo esse povo, por incrível que pareça, Orixá Exu existia. Porque para alguns povos africanos, eles não têm, vamos supor, um povo às vezes tem Iemanjá. O outro povo não cultua muito Iemanjá, cultua Nhansan. Estou dando um exemplo. Mas é engraçado que Exu não. Exu está para todos. E outra curiosidade. Exu, para toda a mitologia, seja ela qual for, banto, nigeriana, Exu, para toda a mitologia, ele é o primeiro a surgir, antes de qualquer orixá. E ele é divindade. Mas por que Exu foi endemonizado? Por que endemonizaram o Exu? Claro, para outras religiões, qualquer orixá é coisa do diabo, né? Mas Exu, principalmente, tem até chifre e rabo. Mas por quê? Devido a toda a movimentação e característica energética e funcional deste orixá. Ele é o orixá da comunicação, orixá do caminho, orixá da encruzilhada. A encruzilhada mesmo já foi endemonizada, né? Então colocou na encruzilhada, a coisa tá ruim. Enfim, devido a inúmeros fatores que não nos cabem aqui. Mas, vamos voltar lá da magia ativada através de Exu. Quando será que surgiu Exu entidade? A gente não está falando de Exu Orixá, porque Exu Orixá, ele existe aí há quase 10 mil anos, tá? O povo banto, ele tem uma história de 10 mil anos, pessoal. A gente fala muito da África como se fosse um povo muito primitivo. Essa ideia quem nos traz são os colonizadores, que queriam diminuir e denegrir este povo. Não. Gente, olhem para pensar. O povo banto, quando o europeu chegou ali, na África, o povo banto, principalmente, já era exímios. Eles tinham, assim, profundo conhecimento do metal. E do metal primitivo. Eles conseguiam manipular o metal ali primitivo de inúmeras formas. Tá? Eles tinham já uma vivência religiosa e uma vivência social muito bem definida. Tá? Então não vamos nos iludir. Então não vamos nos perder do caminho. E aí, Orixá Exu e os orixás têm mais de 10 mil anos. Se Jesus, nosso mestre, né, tem 2 mil anos de vinda à Terra, gente, a história do povo banto e do povo africano
milenar. Mas enfim, o que será que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem será que primeiro veio? Zélio Fernandino de Moraes ou a Umbanda? Isso fica para uma discussão depois, né? Mas enfim, nós não sabemos datar, pelo menos eu não sei datar. Quem sabe alguém que esteja me escutando possa datar isso. Quando surge a entidade Exu. Não sei se em solos africanos já tinha, né? A gente tem estudos. Quem sabe um dia eu me depare com esse estudo e trago para vocês. Mas provavelmente a entidade Exu já existia de alguma forma. E aí, aqui em solos brasileiros, Exu ganha, né? Todo o seu aparato, toda a sua força. Mas, será que, como eu falei, que Exu faz bem, Exu faz mal? Como será? A palavra Exu ficou muito bem popularizada, assim, em solos brasileiros. E aí existe o plano espiritual. E existe o plano espiritual negativo. E devido, né, a toda a sua amabilidade, toda a sua força de Exu, o que acontece? Essas entidades foram se acoplando às correntes de Exu. Por um outro fator também. Exu, o orixá Exu, a força do orixá Exu, ele também tem um poder muito específico, que é acolher aquelas entidades que já desceram moralmente, na sua forma mais profunda. Aquelas entidades que já tiveram toda a oportunidade possível e ainda decaíram. Mas não ache que essas entidades, porque durante muito tempo a ideia de que Exu era vagabundo, Exu era ladrão, ex-ladrão, Exu, sabe? Só coisa assim da ralé. A maioria dos Exus, pasmem vocês, são grandes líderes, grandes poderosos, religiosos ou não. Reis, por isso que existe muito Exu rei, Exu rainha pombagira, foram reis, foram grandes governantes, padres, pasmem, tem padre aí que virou, e tem muito padre que não tá nem com condição ainda de ser Exu e pombagira. Eu digo, não tô aqui denegrindo a religião católica, não é isso, eu tô falando do ser humano. O ser humano, quantos religiosos a gente vê aí deturpando a religião? Então, esses seres, eles caem. Só que para nós, umbandistas, Deus é amor. Para nós não existe o inferno. Não existe um inferno. Existe um estado consciencial. E aí, nesse estado consciencial negativo, as pessoas se unem. E se unindo no plano espiritual, formam o quê? Comunidades. Aí surgem essas comunidades negativas, né? E aí, quando você cai profundamente, e aí, nesta queda moral, você tem, às vezes, um despertar. Só que quando você desperta, pense o seguinte: quando você fez mal para alguém e se arrependeu, você fez mal para alguém e se arrependeu, sinceramente, não dá vontade de esquecer aquilo? Aquilo não dói profundamente? Não dá vontade de se arrancar aquilo de você? Quem nunca? Quando você traiu alguém que não deveria, e você fala, nossa, fiz besteira. E aí, quando essas entidades caem neste estado consciencial de arrependimento, diante dos profundos males que ela realizou, ela cai nessa angústia profunda. Muitas entidades acabam criando uma cápsula tão grande que deixam até o seu formato humano. E aí é aonde entra o orixá Exu. Porque Deus é misericórdia. Então o orixá Exu entra, esvazia essas pessoas de toda essa negatividade, não no sentido de libertá-los daquilo que eles precisam ressarcir, mas no sentido de dar aquela esvaziada, daquela angústia plena e dar força para eles voltarem. Só que eles voltam lá de baixo, né? Eles voltam lá de baixo. E vai crescendo até se tornar Exu de lei, que é os Exus que trabalham na Umbanda. Os Exus que trabalham na Umbanda são entidades de profunda luz. Mas diante deste movimento, muitas entidades negativas da espiritualidade falam, opa, a gente pode se acoplar deste arquétipo para poder fazer o mal. E também não sabemos quando começou isso. Sem falar que a energia de Exu é uma energia neutra.
como qualquer outra energia magística. Você pode ativá-la de forma positiva ou negativa, depende de você, também tem essa questão. Mas nós não sabemos quando que essas entidades negativas começaram a se apoderar dos nomes Exus. E é fácil para ter medo, sabe por quê? Exu do lodo. Exu tranca-ruas. Tranca-rua é que a gente se acostumou com o nome, mas pensa, tranca-rua. Exu do fogo. Fora dos nomes. Inclusive existe um nome chamado Exu Lúcifer. Aí você fala, é o diabão, né? Então, essas entidades acabaram se acoplando também desse arquétipo para fazer o mal. Mas nada, absolutamente nada no universo é permitido sem Deus dar o seu aval. Sem Deus dizer sim, pode. E aí, essas entidades negativas acabam queimando um pouco dos nossos karmas. Claro que eles vão ter que ressarcir, tá? Se eles estão fazendo mal, eles vão ter que ressarcir. E uma hora, eles vão sim se arrepender. Mesmo porque eles vão estar sempre em embate com os nossos Exus de leis. E aí eles vão ver também o outro lado. Até que eles acabam se acoplando também a esses Exus de leis, muitas vezes com o próprio nome. Exu do lodo negativo. De repente, ele fala, opa, não quero mais fazer o mal. Ele já entra naquela mesma linhagem de Exu do lodo, mas de forma positiva. Tá entendendo como que funciona? Mas como que é ativado de forma a nos prejudicar? Não é de qualquer jeito. Hoje eu vou falar de forma rápida por causa do horário. Eu já me aprofundei muito, né, em outras questões para poder chegar aqui, porque não é fácil. Deu para entender até aqui? Mas só para a gente entender. Quando alguém faz alguma magia, ativação de uma magia para uma dessas entidades negativas, né, com o nome Exu ou Pombagira, aquelas entidades, elas não saem fazendo assim. Inclusive, Pai de Santo, Babalorixá e Alorixá, Mãe de Santo, responsáveis que não querem só seu dinheiro e que preservam a sua reputação magística, elas não saem fazendo magia negativa assim. Primeiro há um jogo de búzios para saber se há caminhos para fazer aquilo. O que quer dizer se há caminhos para fazer aquilo? Se aquela pessoa tem karma. Então assim, vamos supor que eu vou fazer uma magia negativa para a Magda. Primeiro eu preciso ver se eu tenho caminhos para fazer isso. Então, o búzios, né, ou o jogo divinatório precisa ver se ela está com karmas a serem pagos. Se ela tiver com karmas para serem pagos, aí sim eu tenho meios de fazer essa ativação negativa. Porque aí ela tem brechas na lei. Ela precisa ressarcir débitos do passado, ou dessa vida, que a gente vive fazendo besteira nessa vida. Então ela tem brechas. Aí se ela tiver brechas, que aquela entidade consegue ativar a magia negativa e prejudicá-la. E aí, todos nós temos pontos negativos a nos dar brechas, né? A abrir brechas para essas entidades. Mas, se você tiver, mesmo nós tendo karma, mesmo a gente tendo brechas negativas, se a gente está ligados ao bem, a uma casa religiosa positiva, se a gente está mantendo a mente de forma positiva, essas entidades, por mais que elas queiram nos perturbar, nos atrapalhar, elas não vão encontrar caminhos. Pode até balançar, mas não encontrará caminhos. Aí eu pergunto novamente, como está a mente de vocês? Como está a mente e o coração, as emoções de vocês? Ali no feed da internet, só na besteira? Será que está vigilante? Será que está se poupando? Poupando a sua mente, suas emoções? Será que vocês estão meditando? Será que estão se ligando a Deus, aos sagrados orixás? Será que estão se ligando às divindades? Ou tá lá preocupado com alguém que fez macumba com você, dando brecha ainda mais? Porque quando você entra no medo, você entra em ligação dessas forças. Vamos vigiar. Vamos vigiar. O tempo deu. A gente volta a conversar sobre isso numa próxima gira de esquerda, porque eu acho importante, porque entra muito na força da esquerda. Então, a gente volta a conversar sobre isso. Qualquer dúvida, nos mande, tá bom? Muita luz, muita paz, ótima